Com muito carinho a gente recebe aqui nos estúdios a presença do missionário redentorista, promotor vocacional, Padre Lucas Emanuel, sua bênção. Deus abençoe, José. Bom dia, o senhor está bem? Bom dia, tudo bem, e você? Com a graça de Deus, tudo bem. Firme. Por favor, Padre, fique à vontade. Você de casa, mais uma vez, a gente lembra a Sagrada Escritura aberta para você acompanhar com a gente esse evangelho de hoje, da liturgia. Está lá no capítulo 9 de São Lucas. Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Junto com o Padre Lucas Emanuel, a gente vai meditar a palavra de Deus, vai ler a Sagrada Escritura e vai entender o que ela diz para nós. Mas para isso, vamos pedir a luz do Espírito Santo para nos iluminar e abrir os nossos corações para, como Maria, a gente estar solícito à vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Que a gente possa agora guardar a palavra dentro do nosso coração, através daquilo que vamos ouvir, junto com o Padre Lucas, do Evangelho então de São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certa vez, quando Jesus estava orando a sós, não tendo ninguém consigo senão os discípulos, fez-lhes esta pergunta: Quem sou eu, na opinião do povo? Responderam-lhe: João Batista, para outros és Elias, para outros ainda és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes então Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus, porém, proibiu-lhes severamente que o dissessem a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Padre Lucas, o que o seu xará evangelista quer nos dizer nessa sexta-feira, através desta leitura que nós já ouvimos há algum tempo no domingo e que hoje volta para nós ser viva e atuante nessa sexta-feira? É interessante, né, José? O caminho que nós vamos fazendo na liturgia que vai cada vez mais mostrando essa presença de Jesus que nos provoca. Ao perguntar sobre quem estão dizendo que eu sou, Jesus, na verdade, não está muito preocupado com a notícia que está sendo esparramada sobre ele, mas ele está preocupado com aqueles que estão falando quem ele é, para que de fato saibam dizer realmente quem ele é. Né? Porque às vezes a gente escuta falar, levantam falso testemunho, tem um monte de coisa, né? Tem as fake news, né? As notícias por aí. O problema não é mesmo a notícia, mas é quem fala. Se a gente tem convicção no que fala, a notícia também ganha mais credibilidade, não é? Você é jornalista, você sabe disso. A pergunta de Jesus, quem sou eu, quer diretamente tocar o coração dos seus discípulos. Porque aí existem dois lados, né? O lado bem pessoal e o lado missionário. Se a gente sabe responder para nós mesmos quem é Jesus, nós vamos falar de um Jesus próximo, porque é nossa experiência que está ali, e vamos conseguir fazer com que as outras pessoas conheçam esse Jesus. Nossa, mas quem é esse cara que deixa essas pessoas tão felizes?
Cadê? Onde é que ele está? Ontem ainda a leitura mostrou o Herodes querendo conhecer Jesus. Peraí, estão dizendo que esse homem está fazendo tanta coisa, mas eu já matei. Não é o João? Não, não é o João. É um tal de Jesus. E ele está querendo ver Jesus também. Aí é interessante, se a intenção dele é boa ou não, aí não cabe a nós julgar, né? Ele está querendo ver Jesus por quê? Mas o fato é que ele escutou tanta coisa bonita que ele falou, mas quem é esse homem? Estou curioso. Estou curioso. Significa que quando nós absorvermos realmente quem é Jesus para nós e colocarmos isso em prática na nossa vida, nós estaremos revelando Jesus, essa face misericordiosa, tudo aquilo que ele representa para nós, para as pessoas, né? E aí entra o testemunho e a evangelização. Às vezes evangelizar não é só falar, né? Mas é ser, fazer alguma coisa. E aí o Jesus que vai aparecer é esse que encanta. Então ele precisa de nós para continuar se revelando, entende? Então a maneira como nós falamos dele vai ajudar a tocar corações, mas só toca os corações se primeiro a nossa experiência foi essa experiência convincente para nós mesmos, né? Quem é Jesus para mim? Porque é esse Jesus que eu vou revelar. Jesus é amigo, Jesus é o companheiro, é aquele que me dá forças. Agora, como eu sinto tudo isso? É na minha experiência de vida, né? E é isso que vai falar mais alto para as pessoas, né? Que aí vão dizer, puxa, o Zé é feliz porque ele, né, demonstra um Jesus feliz também, que gosta de nos encontrar. Enfim, o nosso testemunho vai falar mais alto do que as palavras. Porque o que a gente fala, depois, com o tempo, a gente mesmo esquece o que falou, né? Eu não vou lembrar exatamente como falei de Jesus, mas as pessoas vão lembrar de como elas viram Jesus em mim. Entende? Então, quem é Jesus? É uma resposta, primeiro, muito pessoal, que demonstra a nossa fé, e depois é uma resposta missionária, porque os outros vão poder ver quem é Jesus através de nós, do nosso testemunho, né? Ô padre, é muito interessante porque após Pedro fazer essa revelação e dizer aquilo que ele vivia de fato, que ele convivia, conhecia, ele vai revelar de fato, tu é o Cristo, né? O Messias, aquele que a gente tanto aguardava. Jesus vai falar que o caminho desse Cristo é o caminho da cruz. E parece que isso vai assustar, né? Porque depois a gente vai acompanhar na continuidade do Evangelho Jesus repreendendo Pedro, né? Peraí, afasta de mim, porque meu caminho é da cruz. Como que a gente, então, coloca isso para a nossa vida? Ou seja, no segmento de Jesus eu vou ter momentos de tribulação, vou ter momentos de dificuldade, mas faz parte dessa caminhada? É a porta estreita do cristão? Claro, é interessante essa observação, né, Zé? Porque, pensa bem, os discípulos, o povo judeu daquela época, isso é cultural, né? Eles esperavam um Cristo, um Messias guerreiro, que ia pegar na espada para fazer justiça. Só que quando esse Cristo chega, eles começam a perceber, mas peraí, sem armas, só consentimento, né? Então eles começam a ver que é diferente. Então quando Jesus começa a falar do sofrimento, eles ficam assustados, mas peraí, não é para ser assim, né? É para ser diferente. E aí Jesus está querendo mostrar o quê? Não, este é o caminho da vitória. Se a gente passa por sofrimentos, dificuldades, isso é porque com essas dificuldades a gente cresce como pessoa. A gente já falou isso outras vezes, né? A cruz, Jesus vai transformar aquilo que era um sinal de maldição para a época, a pior morte que alguém podia receber, ele vai transformar num sinal de bênção, de salvação. Então ele está querendo mostrar que nós temos sofrimento? Sim, temos, mas todos eles poderão ser superados, né? Porque sempre depois da tempestade vem a bonança, né?
né? O que a gente diz, o ditado. Graças a Deus. Depois da cruz vem a ressurreição. Por que Jesus não quis descer da cruz? Ele poderia, mas para ele seria fácil. Mas ele sabia que para nós seria muito difícil descer da cruz. Nós não conseguiríamos descer da cruz. Aí ele quer mostrar, a cruz é o caminho, é a ressurreição. Sofrimento não é a palavra final. Se a gente está passando por algum momento difícil, a gente tem que encarar como uma oportunidade de crescimento e perceber o que, em que e como isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, né? Porque, infelizmente, a gente vai vivendo, sofrendo algumas coisas e isso não é castigo de Deus. A gente tem que olhar para o outro lado, tem que perceber cada dificuldade como um trampolim, né? Que vai me ajudar a ir mais alto, ir para frente e perceber que esse Cristo que eu estou professando, estou dizendo quem Ele é Ele que vai me dar força. Então, é um passo além. Saber que o sofrimento não é ponto final. Que Jesus está ali para nos ajudar a caminhar sempre em frente, né? Então, Jesus faz questão de falar do sofrimento porque Ele quer mostrar que Ele é a resposta maior para tudo. Ele sempre fala, ele fala que vai morrer, mas ele não fica na morte. O Filho do Homem precisa morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia, né? Já está afirmando o que o Senhor disse para nós, ou seja, depois da cruz vem a ressurreição, vem a Páscoa, para não desanimar. Então, se a gente passa por um momento difícil, a gente tem que saber, não, o final disso aqui vai ser algo bom para mim. Eu estou sofrendo, mas não é porque Deus quer que a gente sofra, são tantas as circunstâncias, mas Jesus quer transformar sofrimento, dor, tristeza em alegria, esperança, né? Amém. Quer transformar morte em vida, ressurreição. Amém, amém. Ô Padre, a partir dessa leitura que a gente faz do Evangelho de São Lucas, nesse capítulo 9, o que a gente pode agora trazer para a nossa vida, colocar em prática na nossa vida? A gente vê na Providência, estamos aí na novena missionária, preparando o Dia das Missões, e o Senhor trazendo esse contexto missionário, muito interessante esse olhar. O que a gente traz então da leitura para o nosso dia a dia? Como atuar essa leitura na nossa vida, no nosso cotidiano? Olha, José, especialmente se a gente professa quem é Jesus com a nossa boca, a partir da nossa fé, nós temos que deixar, então, esse Jesus transparecer nas nossas ações. Então, eu acho que se a gente conseguir trazer isso para a vida, eu tenho que responder todo dia quem é Jesus para mim, né? Porque se eu respondo, eu ganho força. Porque aí, no meio daquela dificuldade, não, peraí, Jesus é a minha força, então eu supero. Então, é tentar cada vez mais fazer com que aquilo que a gente fala, que a gente acredita, a gente coloque em prática, sabe? Jesus é aquele que traz a paz. Então eu estou no meio de um conflito dentro da minha casa. Eu vou jogar mais lenha na fogueira? Não, peraí. O Cristo da paz me ajuda a estabelecer a paz aqui, a apaziguar a situação. Então, sabe, é ter atitudes que revelem o Cristo. É aquilo que a gente falou na leitura, né? Se a gente professa o que a gente crê de Jesus, a gente tem que agir como Ele. E para isso também o Padre Zezinho nos ensinou de uma maneira muito simples, cantando, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Ele viveu, sorrir como Ele sorria. Enfim, tentar deixar aquelas respostas cruciais que a vida nos faz, né? Se a gente conseguisse parar e pensar, puxa, qual seria a resposta de Jesus? Ainda que com as nossas dificuldades, nós teríamos uma resposta um pouquinho mais próxima daquilo que seria de Jesus, né? Que é claro, nós somos humanos, a gente às vezes não para para pensar nas coisas, mas se a gente conseguisse, com certeza ia ser muito melhor. A vida ia ser mais leve, né? Tudo ia ser mais fácil. Ia ser menos complicado, porque a gente tem o dom da complicação, né?
E complica tudo. E como o senhor disse, bota fogo ainda mais, bota mais lenha na fogueira. E o senhor tem nos dito de fato esse mapa do tesouro, né? Como Jesus agiria, né? Se estivesse no nosso lugar. E de fato, como tudo seria diferente se tivesse essa mansidão. É por isso que devemos pedir sempre o coração manso e humilde como o de Jesus. A gente separou, junto com o Padre Lucas, um trecho, né, desse evangelho em que chama mais atenção, e você faça o mesmo. Se não for o mesmo que a gente, grifa aí aquilo que mais chamou atenção para que a sua Bíblia fique marcada e sempre te dê esta certeza daquilo que mais chamou sua atenção. Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E hoje é Jesus que continua fazendo essa pergunta, né? E para o José, para o Lucas, né? Quem que eu sou, não é isso, Padre? É isso. A pergunta fica, e essa pergunta tem que nos provocar. Nós precisamos responder quem é Jesus para nós. Se a gente responder isso todo dia, o dia vai ser diferente, né? Porque aí vem tudo aquilo que a gente falou, né, José? Se o Cristo é isso para mim, então peraí, vamos fazer ele aparecer naquilo que a gente acredita, naquilo, né, que a gente faz, sabe? Então, cada dia, se a gente conseguisse responder quem é Jesus para nós, nós estaremos ajudando o mundo a ser melhor. Um pouquinho mais de Jesus para o mundo, né? Nós podemos ser isso. Responder quem é o Cristo para nós é ser um pouquinho mais de Jesus para o mundo. Né? De uma maneira simples para a gente pensar só e perceber: eu posso fazer esse mundo melhor, sim, mas eu não vou mudar o mundo se eu não mudar aqui primeiro, né? Eu tenho que estar convencido do que eu falo, porque senão qualquer coisa me desanima. Se a gente não tem convicção, qualquer coisa que os outros falam desanima a gente. Sabe, eu quero fazer tal coisa. Não, mas isso aí vai dar errado, não faz não sei o quê. Aí se você não está convencido, não, peraí, é isso mesmo que eu vou fazer, vai dar certo, você desiste. A vida é assim, você tem que ter convicção. E se nós temos essa convicção de Jesus, tudo se simplifica, né? Porque Deus é muito simples. Como brincamos aqui, nós temos o dom da complicação, né? Infelizmente, às vezes a gente faz um pingo se tornar uma tempestade, né? E uma chaminha virar um incêndio. Então, assim, é possível fazer esse mundo melhor. A gente tem que começar por nós, nas nossas pequenas coisas. Porque se a gente consegue ser melhor, o nosso ambiente já vai ser melhor, a nossa família já vai ser melhor, né? Então, responder quem é o Cristo, permitir que o Cristo apareça um pouco mais no mundo, né? Padre, quero te agradecer muito pela presença e que a gente possa transformar tudo isso que o Padre Lucas nos disse em oração. E eu acho que muito fundamental o que o senhor vem nos falando desde o começo, né? Transformar o coração, ou seja, para eu transparecer Cristo, preciso mudar dentro de mim, dentro do coração. Deus lhe pague. Amém. Muito obrigado pela sua palavra, pelos seus ensinamentos e que tudo isso nos ajude muito a crescer como cristãos, Padre. Deus lhe pague. Amém. Tamo junto. Tamo junto. Coisa boa.